Vamos dar início à nossa 21ª aula de noções de História da Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós iniciamos a Idade Contemporânea. Então, nas últimas 3 aulas, nós vimos o período da Idade Moderna, que começou com a queda de Constantinopla, no ano de 1453, e fomos até a Revolução Francesa, no ano de 1789. Hoje começaremos um período que vai de 1789 até mais ou menos os acontecimentos atuais. Porém, vocês perceberão que nestas 3 aulas sobre a Idade Contemporânea, o assunto privilegiado é o papado, né, desde o século XIX até o nosso século XXI. Não que não tenham acontecido outros fatos relevantes, mas entender os sumos pontífices do nosso tempo, da nossa época, desde o fim da modernidade até agora, é importante para nós compreendermos a situação atual da nossa Santa Igreja. Portanto, eu fiz o recorte temático acerca dos papas, principalmente nas 2 últimas aulas. Então, vamos começar compartilhando os nossos slides. Muito bem. Muito bem. Vocês estão vendo? E vamos à apresentação. Isto. Então, nossa aula 21. Napoleão, a Europa e a Igreja. Nós terminamos a aula passada vendo a situação, um pouco da situação da Igreja na Reforma, aliás, não na Reforma Protestante, isso nós vimos na aula anterior a essa, mas nós vimos a situação da Igreja durante a Revolução Francesa. Então, a Igreja, ela era chamada na França de o primeiro Estado. A Igreja sempre teve uma presença muito forte na França. Lembramos que ela foi, no ano de 496, ao ano 500, ela recebeu o cristianismo a partir da coroação de Clovis, o rei dos francos, mas já havia uma evangelização muito antiga. Lembremos que Santo Irineu de Lyon, no final do século II e no início do século III, já estava na França, enfim. Alguns acreditam que até São Lázaro, o amigo do Senhor, tenha ido para a França. Enfim, é uma história muito bonita do catolicismo na França, que valeria até mesmo uma reflexão maior, se Deus quiser, algum dia, quem sabe, um curso. Também eu vou disponibilizar ainda o material sobre a Revolução, mas há vídeos do professor Omar Mansur que ilustram muito bem a Revolução Francesa, que contextualizam bastante os acontecimentos entre 1789 a 1799, que foi o período da Revolução. Então, a Igreja era uma instância privilegiada, porém nós precisamos ficar atentos àquela distinção entre alto clero e baixo clero. Então, enquanto os padres e os frades estavam ao lado do povo, em paróquias muito simples, no interior, nós tínhamos os bispos que viviam realmente uma vida muito superior, semelhante à dos nobres. Quanto mais os cardeais, e realmente este clero não pagava os impostos, os tributos, mas instaurou-se não apenas
um movimento que buscava a dignidade, os direitos daquele povo, daquela classe, que de fato estava sofrendo muito, porque o inverno rigoroso tinha acontecido, de fato, havia muitos gastos com luxos, com guerras, desde a época de Luís XIV, o Rei Sol, no seu longo reinado de 1643 a 1715, depois o reinado de Luís XV, de 1715 a 1774, e depois o reinado de Luís XVI, de 74 até 91, em que ele, infelizmente, acaba sendo deposto e depois decapitado. Então, nós temos a França em crise já há muito tempo, uma certa independência da Igreja Francesa, ou seja, a França realmente se colocava de uma forma um pouco cismática, querendo formar uma igreja nacional, né, o chamado galicanismo, presente há muitos séculos na Igreja da França. Lembremos-nos do Papado de Avignon, no século XIV, lembremos-nos do cisma do Ocidente, no final do século XIV e no início do século XV, tem a pragmática sanção, que é uma tentativa do Estado francês de controlar a Igreja. Depois nós temos uma adesão de várias regiões da França à reforma protestante, temos, de fato, uma política em bastante césaropapista de alguns reis franceses, embora alguns sejam muito devotos. Então, nós temos uma longa história antes da Revolução Francesa. E essa revolução que todos celebram, vimos que ela foi bastante sangrenta, vimos que milhares de pessoas foram decapitadas, foram guilhotinadas, inclusive o Guillotin, né, o inventor da guilhotina, obteve apoio do próprio Luís XVI, que gostava bastante de mecanismos e invenções. Então ele acabou contribuindo para a arma que viria a matá-lo posteriormente. E a França fica num caos. Nós temos um primeiro período em que o rei ele deixa de governar de modo absoluto e passa a governar sob uma constituição. Ele acaba tendo seu poder praticamente minado. Depois, o rei e a França tentam a fuga de Varennes, né? Tentam fugir para a Áustria, mas são descobertos, presos. E, enfim, depois até mesmo as crianças, né, o pequeno Luiz e a pequena Maria Teresa são presos e torturados. Maria Teresa consegue escapar, mas o pequeno Luiz, infelizmente, ele é torturado fisicamente, psicologicamente e acaba falecendo na prisão. Pobre criança, vítima da Revolução Francesa, como tantos outros. Então se instaura uma guerra na Europa em que as potências aliadas da França, e algumas até mesmo inimigas, mas que se solidarizaram com a questão da França, formaram uma guerra para libertar a França do domínio dos revolucionários, né? Então nós temos as coligações, mas que infelizmente não vão conseguir devolver a França para a monarquia naquele período. Depois veremos que haverá uma restauração. Depois nós temos o terror, que é um período de 2 anos em que cabeças rolaram em grande quantidade. E por fim nós temos o diretório, né, com o Barras, em que já a revolução vai passar por uma fase, vamos dizer, um pouco mais organizada e que vai abrir espaço para a ascensão do Napoleão Bonaparte. Então, a Revolução Francesa provocou mudanças decisivas na ordem política e religiosa na história, pois pela primeira vez o Estado e a Igreja se separaram. Então, desde que a Igreja surgiu, vamos fazer aqui um pequeno panorama, sem despender muito do nosso tempo, mas desde que a Igreja surgiu, vamos nos séculos I ao começo do século IV, nós temos uma igreja independente do Estado, independente de Israel,
independente do Império Romano, perseguida por Israel e perseguida pelo Império Romano. Depois nós temos o século IV, com Constantino, e depois com o Teodósio, uma igreja que se torna aliada e promovida pelo Estado. Depois, no século V, nós temos a queda do Império Romano. Então, a igreja que foi se fortalecendo, foi se aproveitando das estruturas do Império e 100 anos depois, e pouco mais de 100 anos depois, já era uma instituição expressiva, né? Ela acabou sobrevivendo à queda do Império Romano em 476 e nos séculos seguintes começou uma política de dos bárbaros. 20 anos depois, acabou conquistando o rei dos francos, Clovis, e logo depois começa a evangelizar boa parte da Europa, e boa parte da Europa se torna cristã sob a égide da Igreja Católica. Temos o Sacro Império Romano de Carlos Magno e dos seus sucessores, que vão muitas vezes intervir, como intervieram outros soberanos antes deles, mas a igreja consegue se manter unida, aliada ao Estado e cada vez mais influente, até que nos séculos 12, 13, apesar das crises que nós vimos, cisma do Oriente, investiduras, etc., a igreja nos séculos 12, 13, muito forte politicamente, e depois nós temos a crise nos séculos 14, 15, 16 vem a reforma, enfim. Mas mesmo diante de todos esses eventos, a igreja e o Estado estiveram sempre unidos. Em 1789, 90, nós temos essa mudança, esse fato inédito, que a igreja e o Estado, então, se separaram. E muito mais do que isso, o Estado vai passar a perseguir a igreja que colaborou decisivamente para a sua fundação. A Europa cristã monárquica tornou-se a Europa secular republicana. Então, a Revolução Francesa foi o ponto de partida para essa laicização da sociedade europeia, que acabou, de fato, como está hoje em dia, bastante laica, bastante laicista até mesmo, e indiferente. A igreja era uma instituição, segundo eles, né, ultrapassada, uma representação do deposto antigo regime. Então, segundo a mentalidade criada pelos pensadores iluministas que colaboraram com a Revolução Francesa, lembrando que muitos deles com a influência da maçonaria, eles diziam então que haviam duas grandes instituições que atrasavam o progresso, a razão e o desenvolvimento do mundo. Este era a monarquia constitucional, ou seja, os reis com poder absoluto, ungidos pelo Papa, que obedecem apenas a Deus e as leis, os mandamentos, eles são uma instituição atrasada. E a igreja, que é uma instituição antiga, o papado, que controla a vida de todo mundo, controla o pensamento de todo mundo, são duas instituições que precisam ser destruídas, né? Criou-se aquela frase de que as coisas serão melhores quando o último padre for enforcado no intestino do último nobre, né? Então, era preciso destruir a coroa e a tiara papal. Era preciso destruir a cruz e a espada. Aqui nós vemos a representação de um rei sendo coroado pelo Papa. Este rei, este Papa, essas duas instituições, igreja e monarquia, precisavam ser destruídas porque eram símbolos da antiguidade, do retrocesso. Porém, no fim da Revolução, o general Corso, da Córcega, chamado Napoleão Bonaparte, destacou-se por suas estratégias e feitos militares no Egito, na Áustria e na Itália. Então vejam só que interessante, esta personagem, o Napoleão Bonaparte, que nasceu em 1769 e faleceu em 1821, houve muitas eventos que recordaram a morte do Napoleão, a vida do Napoleão, porque faz 200 anos, do seu falecimento este ano. Ele, na verdade, era um italiano.
A Córcega tornou-se uma colônia da França mais ou menos na época em que o Napoleão nasceu, e ele foi criado como um italiano, né? Ele, na verdade, era Bonaparte, né? E depois ele tornou-se, né, o Bonaparte. E ele diziam que ele a vida toda falou com um sotaque meio diferente, né, o francês, justamente porque ele acabou adotando a França como a sua pátria, mas ele era de fato um italiano. Ele, com o seu pai, né, Carlo Maria Bonaparte, que era influente já na corte do Luís XV, né, e a sua mãe, a Maria Letícia, mulher, de fato, ele teve uma educação muito boa, destacou-se muito jovem no exército, ele era brilhante na estratégia, brilhante em história, etc. Alguém realmente de uma inteligência extraordinária, embora não uma inteligência emocional extraordinária, mas é realmente uma figura notável e que precisamos compreender melhor e que é muito importante para a história do nosso país. Se você não sabe o porquê, veremos logo em seguida. Então, enquanto estavam acontecendo as guerras revolucionárias, as guerras contra as coalizões das potências das monarquias europeias contra a França revolucionária, o Napoleão estava lutando em nome da França e reacendendo um velho ideal francês de ocupar a Itália dividida, né? Então, já houve muitas incursões francesas na Itália, especialmente nos séculos XV e XVI, né, que queriam conquistar a Itália, mas que foram reprimidas e que no século XIX e final do século XVIII e início do século XIX acabam sendo retomadas, enquanto ele era general. O Papa Pio VI, entre 1775 e 1799, né, portanto um grande pontificado de quase 24 anos, colocou-se imediatamente contra a Revolução Francesa, acolheu o clero refugiado francês, depois de excomungou os clérigos juramentados, condenou a constituição do clero e a expulsão dos religiosos. Então, houve reações dos monarcas, e como o Papa também era um monarca, ele se pôs totalmente contra a questão da Revolução Francesa. E aqui eu preciso fazer uma correção de uma coisa que eu disse na aula passada, e eu peço perdão a todos vocês, porque eu fui muito distraído e cometi um erro de digitação. O Papa que acabou colaborando para a extinção, para a supressão dos jesuítas, não foi o Papa Clemente XIII, foi o Papa Clemente XIV. O Papa Clemente XIII fez justamente o contrário, ele protegeu os jesuítas quando eles estavam sendo acusados pelos conselheiros dos reis, né, pelos déspotas esclarecidos, né. O Papa Clemente XIII protegeu os jesuítas e o Papa Clemente XIV é que foi o responsável pela supressão da Companhia de Jesus, assim como o Papa Pio VII vai ser o responsável pelo retorno da ordem dos jesuítas da Companhia de Jesus. Tendo feito essa correção, eu espero que agora possamos prosseguir e peço desculpas novamente pelo erro. Então, o que fez o Papa Pio VI? Ele, de fato, se colocou contra a Revolução Francesa, contra a destruição das igrejas, contra a subversão da ordem estabelecida, contra a constituição civil do clero. Eu ainda vou enviar, mas vocês lerão lá que a escolha dos bispos não estava mais a cargo do Papa, mas estava a cargo da República. E os clérigos escolhidos pelo Estado, pela República, Primeira República Francesa,
não precisavam obedecer ao Papa, não precisavam jurar obediência a ele, apenas reconhecê-lo como o primaz da Igreja, mas estavam livres de obedecer ao Papa. E os religiosos foram completamente expulsos da França, porque eles têm uma ligação bastante direta com o Papa e com Roma e com outros lugares do mundo onde estão as suas sedes, as suas casas, os seus superiores. Então, não se podia aceitar a influência estrangeira na França. Então, eles foram expulsos. Ele também protestou contra a prisão e morte do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Então, os pobres reis foram decapitados cruelmente, falsamente, né? Especialmente Maria Antonieta. Vejam só que os revolucionários fizeram o pobre e o pequeno Luís, filho deles, dizer que Maria Antonieta cometia abuso sexual contra o próprio filho, que estava planejando uma invasão austríaca à França. Vejam só até que ponto eles chegaram a fim de matar a rainha e matar o rei. Então vejam só que crueldade. A Declaração dos Direitos do Homem começou com o total desrespeito aos direitos humanos, decapitando pessoas na guilhotina simplesmente por discordarem do novo regime político ou por estarem associados à monarquia. Contudo, os franceses invadiram os estados pontifícios em retaliação ao que o Papa fez. Ele acolheu os cardeais e bispos que conseguiram fugir, e se colocou contra a revolução, não reconheceu o Estado revolucionário. E veja só, obrigaram o Papa a renunciar aos territórios do Estado pontifício. Ele se recusou e então foi preso em 1798, né, o Papa Pio VI, e acabou falecendo na prisão em 1799 na França, causando uma enorme crise. Quem prendeu o Papa Pio VI foi o próprio Napoleão Bonaparte, que estava em campanha na Itália. O século XIX começava sem um Papa. Muitos diziam que Pio VI foi o último, mas o Colégio dos Cardeais, exilado em Veneza, pois Roma estava tomada, elegeu o Papa Pio VII, que logo tratou de entrar em acordo com Napoleão. O Papa Pio VI, então, vendo que não havia esperança para ele, esperança, né, de ser libertado, e com a condição de saúde já frágil, a idade um pouco avançada, ele então deixou instruções para que o Colégio dos Cardeais se reunisse em outro lugar e fizesse a eleição de um novo pontífice, o que acabou acontecendo e foi eleito o Papa Pio VII. Ele, então, com um grande tato político e análise da situação, ele entendeu que seria melhor negociar com Napoleão do que fazer guerra com ele. Porque no ano de 1799, não é, o golpe 18 Brumário, ele acabou assumindo como um cônsul, como um dos 3 cônsules da França. Então, Napoleão é que detinha o poder na França desde 1799. O então cônsul da França era pessoalmente agnóstico, mas reconhecia a importância e a influência social da Igreja na França. Por isso, tratou de negociar com o Papa. Até dizem que o Napoleão teria dito de que ele não poderia fundar uma religião, porque para isso seriam precisas 2 coisas. Ele precisaria morrer na cruz e ressuscitar. A primeira ele não estaria disposto a fazer e a segunda é impossível. Então ele acreditava na religião, que a Igreja Católica era muito importante para a sociedade, e também era uma forma de obter um apoio pessoal para si, já que ele não tinha sangue nobre, mas queria reinar como tal. Reconheceu a eleição do Papa, né, não que precisasse do reconhecimento dele, evidentemente, e tratou de devolver os estados pontifícios ao Papa.
Vejam que eram territórios desde o século VIII, desde a época de Pipino Breve. Redefiniu as dioceses e o clero. Então, o Papa Pio VII pediu para que os bispos renunciassem em 1801, a fim de reorganizarem a igreja na França. O que aconteceu? Havia um clero juramentado, ou seja, o clero capacho do Estado francês, revolucionário, republicano, e havia o clero que se recusava a assinar a Constituição Civil do Clero e que continuou meio que clandestinamente, escondido na França. Então haviam bispos juramentados e não juramentados. Como saber quem é quem, como definir quem é quem, como acomodar, reacomodar todos esses bispos, até porque a Constituição Civil, ela também fez uma organização das dioceses na França, acabando com algumas dioceses, fundindo muitas paróquias, mudando a jurisdição de várias dioceses sobre outras, etc. Fez uma confusão danada. Então era preciso reorganizar a igreja. O que foi feito, então, em 1801. Muitos aceitaram a decisão e acabou a distinção entre os jurados e não jurados. E o catolicismo foi reconhecido como a religião da maioria dos franceses. Não era a religião oficial, porque o Napoleão ele queria respeitar o protestantismo, o judaísmo, etc., mas era a religião da maioria, né, segundo o Código Napoleônico. Contudo, quando da sua coroação em 1804, como imperador dos franceses, ele convocou o Papa Pio VII, que antes realizou o matrimônio dele com a imperatriz Josefina, né, que não eram casados ainda. E na hora de coroá-lo, Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e a colocou em sua cabeça, e depois coroou a imperatriz, mostrando que o poder vinha de si. Então, ele não aceitava, né, que o poder emanava das mãos do Papa, né, que o Papa era o representante de Deus, e a ele cabia coroar os reis, né, da terra. Ele mesmo, então, tomou para si a prerrogativa de coroar-se, porque ele chegou ao poder como um general, como um revolucionário, e coroou a sua esposa, a imperatriz Josefina. E em 1809 rompeu com o Papa e anexou os Estados Pontifícios. Ele prendeu o Papa Pio VII em 1812 e o levou para a França, de onde só foi libertado em 1814. Então, veja só, não dá para confiar muito no Napoleão Bonaparte, né? Uma hora ele é amigo, outra hora ele é inimigo. Então, ele é um sujeito bastante perigoso. E de fato rompeu com o Papa, acabou com os acordos que tinha feito e o prendeu. Mas quando Napoleão já estava enfraquecido em 1814, teve então a possibilidade de libertarem o Papa. Ele retornou para Roma e governou por mais alguns anos. Então Napoleão causou inúmeros conflitos, né, chamadas guerras napoleônicas, que sacudiram a Europa na tentativa de dominá-la. Conseguiu para sua casa, para sua dinastia napoleônica, a Espanha, a Itália, a Holanda, tem, acho que na Suécia, a Casa Bernadotte, que vem de um general francês, além de submeter boa parte da Europa com o bloqueio continental, e dissolveu o Sacro Império Romano Germânico em 1816. Então, durante a Revolução Francesa e o período napoleônico, a Áustria sofreu duras penas nas mãos da França. Assinou uma série de acordos em poucos anos e foi obrigado, então, o pai da imperatriz Leopoldina, né, o Francisco I, ele acabou tendo que renunciar ao título de Sacro Imperador, renunciar aos territórios que pertenciam ao Sacro Império e tornou-se, então, o imperador do Império Austro-Húngaro, em 1806. Ele também provocou a fuga da família real portuguesa para o Brasil em 1807 e 1808. Lembremos que a nossa história
sofre uma grande reviravolta quando Portugal se recusa a aderir ao bloqueio continental do Napoleão e mantém as relações com os ingleses. Os ingleses têm uma aliança muito antiga com Portugal, acho que desde o século XIII ou XIV, é uma aliança muito antiga, que é mantida até hoje, e especialmente naquela época Portugal dependia muito da Inglaterra e o príncipe regente Dom João VI fez de tudo o que pôde para continuar negociando com os dois, mas diante do ultimato francês de que eles teriam que abandonar a Inglaterra, aderir ao bloqueio, Dom João VI, numa manobra muito esperta, muito engenhosa de estadista, ele conseguiu fugir com a família real portuguesa, com a sua mãe Dona Maria, com a Dona Carlota Joaquina, com Dom Pedro, para o Brasil. E lá permaneceram, então, por algum tempo. Então, nossa história deve a Napoleão. O fato da nossa colônia ter se tornado o Reino de Portugal, Brasil e Algarve, especialmente depois de 1815, muito disso se deve indiretamente a Napoleão. Mas Napoleão falhou ao tentar submeter a Inglaterra e invadir a Rússia. Acabou sendo derrotado pela aliança entre a Prússia, a Áustria e Rússia e Inglaterra em 1814 e deposto finalmente em 1815. Então foi para a ilha de Elba, o primeiro exílio. Depois, em 1815, ele retorna, né, faz o governo dos 100 dias, mas depois é preso na ilha de Santa Helena e vai falecer em 1821. Provavelmente, alguns acreditam que até mesmo envenenado. Em 1815, com o Congresso de Viena, os Estados Pontifícios retornam ao Papa. Então, os territórios que o Papa havia perdido com Napoleão são recuperados depois do Congresso de Viena. Agora nós vamos falar então de alguns papas do século XIX, em especial o Beato Pio IX. Após o fim da era napoleônica, o Papa Pio VII recuperou seu poder temporal e continuou exercendo seu poder espiritual até falecer em 1823, tendo sido sucedido pelo Papa Leão XII, responsável por reconhecer a independência do Brasil e de outros países latinos em 1826 e de declarar São Pedro de Alcântara como o padroeiro da nação. Então, Dom Pedro II, quando proclamou a independência, há quase 200 anos, nós devemos nos atentar de que ele não obteve reconhecimento imediato de Portugal e nem das potências europeias, obteve reconhecimento apenas dos Estados Unidos e de alguns países aqui da América Latina, mas Portugal se recusava a aceitar a independência. Houve até algumas guerras, alguns conflitos, especialmente lá na Bahia, conflitos marítimos, as guerras de independência, né? Há uma parte da independência que as pessoas não sabem, não é? Da Sora Angélica, aquela que se recusou a dar passagem para as tropas que não queriam a independência e acabou sendo martirizada, chamada de mártir da independência, né? Uma freira. Apenas em 1826 o Brasil consegue reconhecimento de Portugal, e depois que Portugal deu seu aval, né, a partir do momento em que o Brasil assume a dívida de Portugal com a Inglaterra e paga por alguns bens que foram deixados aqui pela família real, como os livros do Gabinete Real de Leitura e outros bens que não puderam ser levados de volta. Então, o Vaticano reconhece, a Igreja reconhece o Brasil como uma nação independente e o Papa Leão XII é quem dá esse reconhecimento. O Dom Pedro I acaba conseguindo os direitos do padroado português para a Igreja no Brasil. Então, assim como os reis tinham muita influência e interferência na Igreja em Portugal, nas colônias, Dom Pedro I, então, conseguiu a mesma autoridade sobre a Igreja do Brasil, ele e o seu filho Dom Pedro II, depois dele.
E foi declarado São Pedro de Alcântara como o padroeiro do Brasil. São Pedro de Alcântara é um grande místico, um grande santo da igreja, um grande adorador, e que é um dos nossos padroeiros. Precisamos conhecer melhor a sua história, como eu já disse em aulas anteriores. Dom Pedro I fez do catolicismo a religião oficial do Brasil em 1824, né, que foi na nossa primeira Constituição. E assim foi até o ano de 1889, 1890, quando houve a separação de Estado e Igreja no Brasil com o golpe republicano. Mas não pensemos que essa questão da igreja ser a religião oficial do Brasil foi uma coisa muito boa para a igreja aqui no Brasil. Lembremos-nos de que até 1889 haviam 12 dioceses, a arquidiocese de Salvador e outras 11 dioceses. Num território grandioso como o nosso, a presença do clero regular, né? O clero diocesano era muito pequeno, havia uma presença maior dos religiosos, mas ainda era muito pouco, havia uma escassez de padres, porque haviam poucos seminários, porque o Brasil ainda era muito rural, muitas matas, muitas cidades distantes, então a presença na igreja, embora muito forte nas devoções populares, no catolicismo popular, enquanto dioceses ainda era uma coisa muito escassa e que vai se desenvolver muito depois da proclamação da República. Inclusive, alguns bispos agradeceram isso, apesar de também alguns desmandes da nossa República com relação à igreja. Mas é diferente, por exemplo, do que aconteceu com Dom Pedro I e Dom Pedro II. Um documento do Papa, uma encíclica, uma carta, precisava da aprovação do soberano, do imperador brasileiro, para ter efeito no país. A nomeação dos bispos, apesar de ser feita pelo Papa, precisava de um certo aval e da recomendação do próprio imperador. E minha grande admiração por suas majestades imperiais, dois grandes homens, foram os maiores governantes que esse país já teve, Dom Pedro I e Dom Pedro II, com suas virtudes e vícios, respeitadíssimos, heróis desta nação, o pai e o filho, mas com relação à devoção e à religiosidade de ambos, nós vimos que certamente a filha e neta de ambos, Dona Isabel, ganha disparadamente. Em 1829 faleceu Leão XII e foi eleito o Papa Pio VIII, que morreu logo em 1830. Então, coitadinho, teve um pontificado de um ano, infelizmente. Naquele mesmo ano foi eleito o Papa Gregório XVI. Ele é conhecido pela condenação à escravidão e ao comércio de escravos com a Carta in Supremo Apostolatus, de 1839, e pela condenação do liberalismo e da indiferença, desculpem estar escrito errado, religiosa, com a encíclica Mirari Vos. Esses documentos, inclusive, o Centro Dom Bosco vai publicá-los em português, na compilação do magistério que eles irão fazer. Então, veja só que interessante, vai estar disponível para os nossos estudos em breve, com a graça de Deus, que nós poderemos conhecer um pouco mais do Papa Gregório XVI, que foi um grande Papa, a partir de seus próprios documentos. Então veja que a igreja tomou partido pelo abolicionismo. A igreja nunca foi escravagista. A igreja nunca apoiou e incentivou a escravidão. Nós vemos desde a carta de São Paulo a Filémon, pedindo pelo escravo Onésimo, de que a escravidão poderia ser aceita desde que o escravo fosse tratado como um cristão. Então, o escravo, pela perspectiva do cristianismo, tornava-se um servo, tornava-se um operário do seu senhor, embora vitalício,
É claro que não tinha todos os direitos que tinha, mas era preciso tratar aquele escravo com dignidade. Então a igreja jamais aprovou a escravidão indígena, a escravidão dos africanos, de qualquer outro povo que seja, mas essas decisões dos papas, esses documentos eram ignorados por muitos, né? Por nações inteiras, infelizmente, mas os mais devotos certamente tratavam seus escravos com dignidade, com respeito, mas nós temos no século XIX, então, em que surgem os movimentos abolicionistas, a igreja vai dar o seu total apoio ao abolicionismo, tanto que no Brasil nós tivemos muitos bispos abolicionistas durante essa época, a partir desta época. Então, o Papa Gregório XVI, com a sua morte em 1846, foi eleito após maiores pontífices da história da igreja, que merecia aulas e aulas, né? O Beato Pio IX. Ele era piedoso, mas enérgico. Ele era bem-humorado, era firme. Tinha grande capacidade administrativa e grande conhecimento dessa doutrina. E o seu pontificado, o grande pontificado Pio IX, ficou marcado pelo combate às heresias, o modernismo, né? A mirar e voz do Gregório XVI já fazia muitas condenações, mas é com Pio IX que o modernismo vai encontrar o seu maior adversário. Quem são os modernistas? Quais são as ideologias modernistas? O socialismo, o liberalismo, o niilismo, o racionalismo, o agnosticismo, o americanismo, a maçonaria, o pessoal os carbonários, etc. Todos esses modernistas, todos esses autores que querem fazer uma teologia diferente da teologia tradicional da igreja, todos eles precisam ser condenados. E eles foram condenados na Quanta Cura e no Syllabus Errorum. Eu sei que esses documentos já estão publicados pelo Centro Dom Bosco para aqueles que fazem parte do seu clube, da sua assinatura, né? E que serão publicados nessa compilação do magistério que eles estão fazendo, que eles estão financiando. Vale a pena aderir. E proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição em 1854 na Inefabilis Deus. Então, o Papa Beato Pio IX é lembrado também por ser o Papa da Imaculada Conceição. Criou dioceses na Inglaterra e na Holanda, lugares onde o catolicismo era perseguido e ilegal, desde a Reforma Protestante, desde o século XVI. Então, nós tínhamos lugares onde o catolicismo estava proibido há 300 anos. E no seu pontificado ocorreu a questão religiosa no Brasil, que é um dos eventos mais importantes da história do nosso país, no final do século XIX, né? Pouco depois assim, da Guerra do Paraguai, nos anos 1870, nós temos então os bispos brasileiros, especialmente Dom Vital e Dom Antônio Macedo, mas também o Dom Lacerda e o arcebispo, aliás, o bispo de Mariana também, já bastante idoso, e outros bispos que aderiram ao ensinamento do Santo Padre, ao magistério da Igreja e proibiram, condenaram a maçonaria no Brasil, proibiram os clérigos e os leigos de participarem da maçonaria e aqueles que fossem maçons seriam proibidos de exercerem os seus ofícios, as suas funções na igreja. Então, eles receberam os documentos do Papa condenando a maçonaria e trataram de aplicar esses documentos. Eles foram presos, teriam sido condenados até mesmo à morte e a trabalhos forçados, né? Por desobedecerem à autoridade do imperador, porque era o imperador quem referendava os documentos do Papa, mas a princesa Isabel intercedeu por ambos, houve uma grande pressão popular para a libertação de Dom Vital e de Dom Macedo, e eles foram libertados, pela graça de Deus.
Tanto que houve uma charge em que o Dom Pedro II estendia a mão e o Dom Vital dava com a palmatória, né, dizendo que o Dom Vital estava dando lição no imperador. E essa questão religiosa proibiu para que a igreja ficasse mais reticente com relação ao imperador aqui no Brasil. E no ano nos anos de 1869 e 1870, houve então o Concílio Vaticano I. As condenações do Papa Pio IX, como já haviam feito seus predecessores, instauraram um período no qual a Igreja Católica travou um intenso combate apologético contra as heresias do mundo moderno. Ele era chamado de Pio Nono, né? Pios nonos, eles chamavam de Pio não, né? No. O que se tornou bem nítido no seu pontificado e nos seus ele teve o maior pontificado registrado na história da Igreja, tendo completado quase 32 anos na Cátedra de São Pedro. Algumas fontes dizem que São Pedro teria pontificado entre 30 ou 33 ou 65 a 67, ou mesmo a partir de 42, quando se fixou em Roma. De qualquer forma, o Papa Pio IX tem o maior pontificado registrado da história, se nós contarmos com a precisão dos dados que nós temos sobre eles. Depois seria São Pedro, ou São Pedro antes dele, e depois nós temos São João Paulo II. Enfim, o Papa Pio IX faleceu em 1878 e foi declarado beato por São João Paulo II em 2000. Agora, para concluir, vamos falar sobre o Concílio Vaticano I e vamos dar uma palavrinha para continuarmos na aula seguinte sobre a unificação da Itália. Então, o Papa Pio IX é conhecido por muitas coisas, mas um de seus maiores feitos é a convocação do Concílio Vaticano I. Após 306 anos do encerramento do Concílio de Trento, né, que se encerrou em 1563, e havia começado em 1545, a Igreja e o mundo já haviam passado por inúmeras transformações ao longo desses 3 séculos. Então, nós temos um hiato muito grande, muitas mudanças. Né? Então, a Igreja que combateu o protestantismo, que avançou na evangelização, que adotou uma política bastante rígida, bastante firme contra a modernidade, e estava assim na contramão das mudanças do mundo, o mundo já havia mudado muito e se precisava fazer um balanço daquilo que foi bom e daquilo que não foi muito bom ao longo desses séculos. E se precisava de novas estratégias de evangelização e certos pontos da doutrina que precisavam ser melhor esclarecidos, explicitados e debatidos entre os bispos. Esse concílio contou com o grande número de 774 padres conciliares, e a partir dele foram publicadas 2 constituições dogmáticas, a Dei Filius, ou Dei Fide Católica, sobre a relação entre a fé e a razão. Aqui fala a Dei Filius que não há oposição entre fé e razão, que Deus pode ser conhecido em partes, né, pela razão, mas também pela fé. A fé não é inimiga da razão, a fé e a razão são 2 aliadas. E a Pastor Eternus, na qual é instituído o dogma da infalibilidade papal, ou seja, o Papa é infalível, assim como a Igreja, na condição de doutor e pastor da Igreja, quando fala ex cátedra, ou seja, da cadeira de Pedro, na condição de que fale, né, sobre um tema relacionado à fé ou à moral. Então, quando o Papa, com toda a sua autoridade, nos ensina sobre fé e moral e quer nos transmitir um ensinamento, ele declara, institui que este ensinamento faz parte do depósito da fé, ele não erra, porque ele goza da infalibilidade da própria Igreja,
que é assegurada pelo próprio Cristo. Ele vai dizer a São Pedro, né? Simão, Simão, eis que Satanás me pediu permissão para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que, quando credes, né, confirmai os teus irmãos. Então, Pedro é aquele que confirma a fé dos irmãos. Pedro é aquele que confirma a fé da igreja. Pedro é aquela rocha que nos liga à rocha fundamental e primordial que é Cristo. Então, ele não pode errar quando nos quer ensinar, na sua autoridade, aquilo que Deus revelou. Mas esta infalibilidade papal foi somente usada até agora, desde o Concílio Vaticano I, antes do Concílio Vaticano II, foi usada apenas pelo Papa Pio XII, em 1950, quando declarou como dogma a Assunção de Nossa Senhora. Isso nós veremos depois. O concílio é interrompido em 1870, quando as tropas invadem Roma. As tropas do Reino da Itália, do proclamado Reino da Itália. Esse momento faz parte da unificação italiana, que visava reunir os estados italianos há muito separados em um reino. Se nós pegarmos a história da Itália, especialmente na Idade Média, em que nós já não temos mais a presença do Império Bizantino, nem do Islão e etc., nós vamos ver que a Itália foi se organizando em pequenos estados, em reinos, ducados, principados, repúblicas e etc., cada uma com seu governo, algumas guerreavam entre si, outras mantinham acordos, né? Florença, Milão, Gênova, Mantua, Módena, Urbino, etc., os estados pontifícios, né? Roma e os arredores, a Sicília, etc. Nós temos vários estados separados, vários territórios que constituíam a Itália. Então, a Itália era, vamos dizer assim, um ideal, era, vamos dizer assim, um espectro, como muitos diziam, porque assim como não existia Espanha, como nós conhecemos antes dos reis católicos, não existia Itália antes da unificação italiana, não existia esse país, essa bota toda unida. Essa bota estava toda retalhada, né? Assim como não havia Alemanha antes de 1871, antes do Guilherme I e do Bismarck, né, realizarem esta unificação. Então, quando ocorre esta unificação italiana, quando Roma é anexada, um dos últimos territórios a serem anexados, e o reino da Itália está quase completo, o concílio tem que encerrar. Claro que havia projetos de muitas outras discussões, muitos outros assuntos, muitas outras reformas, muitas outras questões que apenas seriam feitas novamente com o Concílio Vaticano II. Claro que de uma forma diferente daquilo que eles planejaram no Concílio Vaticano I. Na aula seguinte, nós veremos um pouquinho mais sobre esse processo, mas nós veremos que o Congresso de Viena, aliás, um pouquinho antes, quando Napoleão ele dissolveu os estados pontifícios, pela primeira vez, quando ainda era general, e depois pela segunda vez, quando era imperador, aquilo mostrou aos demais estados italianos, que o papado já não tinha tanta influência e que, diante da ameaça de invasões estrangeiras, como sempre aconteceram na Europa, especialmente da França, mas também do Império Austro-Húngaro, que estava perto, do Sacro Império, que já dominou boa parte da Itália também, então era necessário que a Itália, na visão deles, né, e depois nós veremos quem são eles, que a Itália então se organizasse como um único país para que fosse uma nação forte, unida, capaz de superar as invasões estrangeiras e de se desenvolver industrialmente.
Aqueles que conhecem a Itália dizem que existe uma variedade muito grande de dialetos, de que essa unificação ela é muito artificial, no sentido que existem muitos regionalismos na Itália, regionalismos fortes, assim como muitos que nós encontramos aqui no nosso país e em outros lugares. Então, essa unificação, que não foi uma integração como aconteceu no caso do nosso país, mas que foi uma unificação realmente forçada, territórios que foram sendo tomados, não que um pouco disso não tenha sido feito aqui no Brasil, mas pelo menos nós temos uma certa identidade nacional construída ao longo de muito tempo, enquanto a Itália, o que? Há 150 anos mais ou menos é uma nação unificada, e o nosso país já há um pouco mais de tempo já é uma nação mais ou menos unificada, como nós a conhecemos hoje. Então, há muitos lugares na Itália que falam dialetos que quem conhece o italiano não consegue compreender. É uma certa oposição entre norte e sul, né? Etc. Tudo isso são coisas que a unificação italiana não conseguiu resolver, mas tenha se intensificado. E esse projeto de unificação italiana acabou encontrando um obstáculo na parte do Papa, mas infelizmente este obstáculo foi vencido e começa a chamada questão romana, ou seja, o Papa não reconhece esse reino da Itália, ele se recusa a aceitar a unificação italiana, ele se recusa a reconhecer este reino da Itália, e nós temos uma grande tensão diplomática entre o Papa e o rei da Itália, e isso vai durar até quase a década de 30 do século XX. Bom, ficou alguma questão sobre os assuntos que nós vimos hoje? Eu espero que eu tenha sido claro, que o conteúdo, os slides tenham sido claros. Haverá materiais sobre essa questão também. Parece-me recentemente que publicaram um livro sobre a questão da religião na vida do Napoleão Bonaparte, né? Que pode ser muito útil para o estudo de quem se interessar. E essa parte da história da igreja é muito importante, porque ela influencia diretamente na igreja que nós vamos ver no século XX e que nós estamos vivendo neste século XXI, né? O fato do Papa ter deixado de ser um soberano temporal para se tornar apenas um soberano espiritual, sendo soberano de 0,44 km², dá uma diferença muito grande, trouxe diferenças grandes para o modo como o papado se compreende. Apesar de que nós temos o dogma da infalibilidade papal, a grande figura, a autoridade do Pio IX, e depois veremos outros grandes pontífices que o sucederam, nós temos então uma mudança da compreensão do Papa sobre si, da Igreja sobre si, da Igreja sobre o mundo e do mundo sobre a Igreja. E entender essa questão de modernismo, essa questão do combate ao modernismo, modelos de teologia, modelos de igreja que foram se desenvolvendo no século XIX e que desembocaram no Concílio Vaticano II e que influenciam até então, é uma questão muito importante. Claro que conhecer todos os séculos da igreja, com as nossas limitações, dentro das nossas capacidades, dentro do material que nós temos, do tempo que nós temos, da formação que nós temos, mas conhecer o século XIX é muito importante para entender a igreja de hoje. Porque muitos processos começam nesse período, começam com Pio IX, começam depois do Vaticano I, começam na virada do século XIX e XX, vão para o Vaticano II e continuam até os dias atuais e se seguirão assim. Rezemos a santa e bendita Mãe de Deus para que nos traga as bênçãos de seu divino Filho Jesus e nos conceda a graça de perseverarmos, porque nós estamos na reta final do nosso curso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós.
Então fiquem todos com Deus, salve Jesus, salve Maria, paz e bem, cuidem-se, estaremos de volta na próxima semana e logo mais os materiais serão enviados, se Deus quiser. Não se esqueçam, apesar de que faz muito tempo que eu não falo, de ler as páginas do livro da Zaira Cantanhede. Espero que vocês tenham lido ao longo de todas essas aulas, segundo as indicações que eu fiz. E vamos nos manter firmes, estamos na reta final. E, com a graça de Deus, chegaremos até o fim, no dia 16 de outubro, a nossa última aula, e vamos nos manter perseverantes na graça de Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.